de Jesus. Abriu aí, Josué 10? Feche seus olhos um instante. Coloque a mão no seu coração aí, como um ato de entrega. E ore para o Senhor falar com você nesse instante. Diga, Senhor, tira de mim a agitação. Tira de mim aquilo que me impede de te ouvir. Diga, Senhor, eu declaro que meu coração é uma terra boa. Porque a tua palavra é uma semente que vai cair nela agora. E vai frutificar em nome de Jesus. Diga assim, Senhor, tira de mim toda dureza. Tira de mim essa sensação orgulhosa de que eu já ouvi tudo. De que é só mais uma pregação. Diga, Senhor, tira de mim o que precisa ser tirado essa noite. Para que o Senhor fale comigo. E eu entenda o que o Senhor quer. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Josué 10, diz assim. Quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué tinha tomado Ai e a destruído totalmente, pois ele tinha feito a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei. E que os moradores de Gibeão tinham feito a paz com os israelitas e que estavam no meio deles. Teve muito medo, pois Gibeão era uma cidade grande como as cidades reais, sendo ainda maior que Ai, e todos os seus homens eram guerreiros. Então Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensagens a Aoão, rei de Hebrom, Pirã, rei de Jarmute, Jafia, rei de Laquis, e Adebir, rei de Eglon, para lhes dizer, vinde, ajudai-me, vamos atacar Gibeão. Então, diz o verso lá, que os 5 reis se ajuntaram e sitiaram Gibeão e batalharam contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no acampamento em Gigal, não retire dos teus servos a tua mão, vem depressa e livra-nos e ajuda-nos, porque se ajuntaram contra nós os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa. Verso 8. E o Senhor disse a Josué, não temas, não tenhas medo deles, porque eu os entregarei na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Josué subiu a Gilgal, marchou a noite toda e atacou-os de surpresa. E o Senhor os pôs em confusão diante de Israel, que os desbaratou com uma grande matança em Gibeão. Ele os perseguiu pelo caminho que sobe, tal. Verso 11 diz que o Senhor, do céu, o Senhor lançou sobre eles uma chuva de pedras, grandes até a Zeca, e eles morreram. E a chuva de pedras matou mais pessoas do que os israelitas mataram pela espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos israelitas. Na presença de Israel, ele diz, sol, para sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. Ai, está repreendido em nome de Jesus. E o sol parou e a lua se deteve, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasé. O sol parou no meio do céu, e não se apressou, e pôs sobre quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, quando o Senhor atendeu à voz de um homem, pois o Senhor batalhava por Israel. Depois, Josué voltou ao acampamento em Gilgal, e todo Israel voltou com ele. Mas aqueles 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maqueda. Verso 21 diz que todos os homens de guerra voltaram em paz a Josué, ou seja, nenhum morreu, ao acampamento em Maqueda. Obrigado, querido. Ninguém mais fez ameaças aos israelitas. Depois Josué disse, esses reis aqui, verso 17, eles se esconderam numas cavernas, Josué foi lá e mandou colocar a pedra e que eles ficassem trancados lá. Verso 22 diz,
Abri a entrada da caverna e trazei aqueles 5 reis. Assim foi feito, e aqueles 5 reis foram trazidos para fora da caverna. O rei de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Amém? E ali, quando foram levados a Josué, ele chamou todos os homens, verso 24, de Israel, e disse aos comandantes dos homens de guerra que o haviam acompanhado: aproximai-vos e colocai o pé no pescoço desses reis. E eles se aproximaram e colocaram o pé no pescoço deles. Então Josué lhe disse: não temais, nem tenhais medo. Esforçai-vos e sede bravos, porque assim diz o Senhor, porque assim o Senhor fará a todos os vossos inimigos contra quem terei que batalhar. Amém? Então Josué, mais para frente, aqui nesse texto, ele pega e corta a cabeça desses reis, pendura no madeiro para que todos os povos vissem o que aconteceu com aquele rei, com aqueles 5 reis. Vamos entender então, porque eu li rapidamente. A Bíblia nos conta que esse rei, é um rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, ele ficou sabendo, ele ouviu as notícias e com certeza viu a vitória de Josué com todo o povo de Israel. Vamos entender o que havia acontecido? O povo estava no Egito, amém? Amém? O povo vivia no Egito como escravo. O Senhor tirou a nação de Israel do Egito e falou para eles: vocês entrarão em Canaã, na terra prometida, aquela terra pertence a vocês. Lá vocês serão prósperos, lá vocês conquistarão nações, lá vocês serão a nação conquistadora, serão o povo que eu quero que vocês sejam, amém? Aí saíram, ficaram 400 anos no deserto. Ô louco, né? 40 anos no deserto, depois de 400 anos de escravidão. Glória a Deus, porque o Fábio lê a Bíblia. Ô, Jesus. 40 anos no deserto. Morreram no deserto uma geração desobediente e murmuradora, uma geração jovem que nasceu no deserto, como Josué, se levantou e eles entraram nessa terra prometida. Amém, queridos? Eles foram, junto com Josué, conquistaram Canaã. Amém, queridos? Nem Moisés, diz a palavra do Senhor, que entrou em Canaã, que era a promessa do Senhor. Josué fazia parte e era de uma geração que foi forjada no deserto. Amém, queridos? Josué não morreu no deserto. Josué não deixou de sonhar com a promessa do Senhor, porque ele viu o seu líder morrer no deserto. Toda vez que eu penso no Josué, isso ministra a minha vida, porque eu fico pensando: Senhor, Josué não criticou o seu líder, Josué não se perdeu, porque o seu próprio líder não entrou na terra prometida do Senhor. Pelo contrário, as circunstâncias não diminuíram Josué. As circunstâncias daquele deserto, as dificuldades, ter que batalhar por aquilo que quer, não fez de Josué um homem amargo, não fez de Josué um homem melindroso. Pelo contrário, as adversidades forjaram o caráter de Josué. Amém, queridos? Josué, diz a palavra do Senhor, que ele ficava na porta da tenda de Moisés. Josué queria tanto de Deus e aprender a ter intimidade com Deus, que ele grudou ali em Moisés, ele se deixou ser discipulado por Moisés. Onde Moisés ia, estava lá Josué, carregando as coisas de Moisés, ajudando Moisés a subir um monte, vendo o que Deus ministrava a Moisés, servindo a vida de Moisés. Entendem, queridos? Se nós queremos algo do Senhor, nós temos que olhar para os homens da palavra e ver o porquê que esses homens se tornaram o que eles se tornaram, o que houve de diferente na vida deles para eles alcançarem em Deus o que eles alcançaram. Josué foi um homem submisso, foi servo, honrou o seu líder.
Amém, queridos? Falo de novo, nem o fato de o próprio Moisés não ter entrado na terra prometida desestimulou a vida de Josué, querido. Os nossos erros como líder, né, não justifica as ovelhas também, meu líder errou, eu também não vou fazer. As decepções que nós temos com as pessoas não justificam, eu sempre prego, o pecado do outro não justifica o meu pecado, amém? E Josué foi um homem íntegro em Deus, ele tinha comunhão com Deus, com certeza ele viu as falhas de Moisés, talvez até mais do que outros do povo, porque ele estava ali, andava junto com ele, amém, queridos? Assim nós temos que ser, aprender a andar com as pessoas, sabe, ver o que elas alcançam no Senhor, e temos um coração em Deus sarado para que os erros, a humanidade dela, muitas vezes o pecado das pessoas, não nos afastem do Senhor, amém? As frustrações, as decepções não podem nos afastar de Deus, muito menos as dificuldades da nossa vida. Josué foi um desses homens, por isso foi um guerreiro. O deserto não matou Josué. As dificuldades não matou aquele homem. Queridos, as dificuldades da sua vida, ela não pode te matar. Amém? Ela não pode roubar a sua fé, roubar a sua esperança. Aquilo que as pessoas fazem, aquilo que as pessoas te decepcionaram, te frustraram. Queridos, isso não pode paralisar a sua vida. Amém? A escassez do dia a dia, crise, fora de crise, tendo, não tendo, não importa, eu tenho que ter perseverança. Vivemos num tempo em que as pessoas não têm perseverança, não têm continuidade. Um dia estão bem, um dia estão mal, um tempo ora, um tempo não ora, um dia está crendo, outro dia não está crendo. Entende, queridos? Nós temos que ter em Deus uma vida constante. Amém? Pessoas constantes, pessoas persistentes são aquelas que alcançam seus objetivos. Grandes empresários aí, pessoas muitas vezes que alcançaram sucesso nas suas empresas, nos seus negócios, penso que conseguiram de um dia para o outro, em um ano, não, vai ver, muitas vezes foram anos após anos, anos após anos, insistindo com o Senhor. Amém? Deus não deu nem dia nem hora para Josué que ele conquistaria, assim, de certa maneira, lá no deserto, né? Olha, Josué, persista mais tanto tempo assim que você vai conseguir. Não, ele teve que ir batalhar e levar um povo com ele. Amém, queridos? Então, esse era o homem de Deus que estava ali. A Bíblia nos fala um pouco antes, que quando eles conquistaram Jericó, a Bíblia nos fala que aquela terra, ela era, por promessa de Deus, pertencia a eles. Amém, queridos? Todo aquele território ocupado pelos amorreus, pelos inimigos, pertencia ao povo de Israel, né? Mas eles estavam lá incorretamente. Então Josué entrou com o seu povo, lembram-se da passagem de Jericó, e a Bíblia diz que o coração do povo, quando ficou sabendo daquela multidão, eles ficaram desmaiados, eles ficaram com medo. Então conquistaram Jericó, tiveram outras conquistas, e essa grande cidade, depois de Jericó, foi conquistada, que é o que acabamos de ler. Ai, é o nome da cidade. Ai, só podia ser conquistada mesmo, né, gente? Com um nome desse, né? Só podia ser derrotada. E esse rei aqui, Adonisedeque de Jerusalém, ele fica sabendo da fama de Josué. E ele pensa, eu estou ficando preocupado, porque se Josué conquistou se Josué conquistou Jericó, se essa grande nação vier aqui, eu estou perdido, né? Então, eu vou começar a fazer algumas conquistas. Então, ele vai e ele decide conquistar essa cidade de Gibeão. E a Bíblia diz que era uma cidade grande, uma cidade como dos reis, não é? Então, o que ele faz? Sozinho eu não vou conseguir, então eu vou chamar mais alguns reis. E eles se ajuntam entre 5 reis para entrar em Gibeão e ocupar essa terra. Ele tinha preocupação com isso. Só que Gibeão, tempos atrás,
quando logo que ele ficou sabendo da fama do povo de Israel, das conquistas de Josué, o que Gibeão ele faz? Ele vai e faz um acordo com Josué. Eu quero fazer com você uma aliança de paz. Mas, na realidade, Gibeão, ele engana Josué. Porque Josué estava ali conquistando aqueles territórios. Então, Gibeão, ele finge com seus guerreiros que ele era de longe. Ele coloca nos seus guerreiros roupas velhas, dá aos seus guerreiros pão duro, ali para fingir que há muitos dias eles estavam caminhando. Então, Josué não briga com eles. E depois Josué descobre que eles não eram distantes, eles eram vizinhos do povo hebreu. Ou seja, Gibeão, ele enganou Josué, porque Gibeão também tinha medo de ser conquistado por Josué. Só que se passa o tempo, esse rei de Jerusalém, ele decide então conquistar Gibeão. Estão me entendendo? Ele decide conquistar Gibeão. Aí Gibeão, ele se lembra da aliança que ele fez com Josué, uma aliança de paz. Josué poderia virar para Gibeão e dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Você no passado me enganou. Essa aliança que você fez comigo, na verdade, você foi astuto e me enrolou. Então agora se vira com aqueles 5 reis que estão querendo te atacar. Estão entendendo, irmãos? Mas Josué, como um homem de Deus, como um bom servo, como um bom discípulo, ele se lembra dos ensinamentos de Moisés. Josué consulta ao Senhor, ele ora ao Senhor, e Deus fala para ele: pode ir lá lutar. Vai lutar porque você vai vencer. Amém, queridos? Sabe o que isso demonstra? Que nós alcançamos conquistas quando nós não temos reservas no nosso coração. Nós alcançamos coisas em Deus, nós avançamos quando não ficamos com picuinhas com as pessoas. Quando nós temos nosso coração perdoador, quando nós temos o nosso coração liberal. Sabe, queridos, ainda que a gente tenha consciência que muitas pessoas às vezes se aproximam de nós por interesse, que nos abusaram de nós emocionalmente, financeiramente, da nossa família, dos nossos recursos, sabe, até mesmo espiritualmente. Mas quando o Senhor nos dá uma direção e fala conosco, vai, abençoa, anda junto, anda outra medida, nós devemos ir. Amém, queridos? Porque nós seremos abençoados com isso. Então, Josué, esse homem, a Bíblia diz que Josué é um homem valente, um homem guerreiro, submisso, sabe, que se submeteu ao discipulado de Moisés, aos ensinamentos de Moisés. Ele se levanta, porque ele era um homem de honra. Amém, queridos? Nós temos que aprender a honrar a nossa palavra. Josué poderia decidir: não, essa aliança ela não foi correta, não. Mas lá atrás, quando Josué decidiu, então, essa aliança de paz, ela vai permanecer. Nós temos que ter esse entendimento do que é honra, do que é ter palavra, do que é nós cumprirmos aquilo que nós falamos, ainda que seja com as pequenas coisas. Amém, queridos? Nós temos que ser libertos desse espírito de brasileiro que não cumpre as coisas, que não cumpre horário, que não cumpre compromisso, que não paga as coisas, que dá jeitinho em tudo. Amém, queridos? Porque o nosso Deus não é esse Deus. Os homens que o Senhor usou e escreveu na sua palavra nos dão exemplo de caráter, nos dão exemplo de honestidade, como também tem os maus exemplos que o Senhor permite que estejam na sua palavra para que a gente não siga, certo? Mas esse era o homem que o Senhor tinha e queria, que se dispôs para ser usado no Senhor. Queridos, os amorreus, eles eram alguns povos que estavam ocupando territórios, nações, que pertencia ao povo de Israel. Não é porque Deus tinha dado uma promessa, às vezes,
antes, quando eu não tinha muito conhecimento da palavra, não que eu tenha muito hoje, para mim era assim, era só aquele povo ali, que é uma cidade pequenininha, Jericó, ocupada pelos inimigos, e o povo do Senhor, os hebreus que saíram do Egito, que passaram pelo deserto, ali ocuparam aquela cidade, e ali era. Não, mas quando nós vamos vendo na palavra, eram territórios e mais territórios. E eles não estavam ocupados só por aquela população de Jericó. Eles estavam espalhados numa região muito, muito grande. E os amorreus, em especial, dessa passagem, eles ocupavam os vales. Eles ocupavam as montanhas, os lugares altos. Eles tinham lugares estratégicos aonde eles estavam. Entendem, queridos? Sabe o que isso nos ensina? Que há inimigos ocupando áreas da nossa vida que Deus quer que eles saiam de lá, amém? Há demônios, há inimigos ocupando a sua família, ocupando a sua vida emocional, ocupando os seus relacionamentos. Quem aqui tem promessa para a sua família que ainda não viveu? Concorda que há uma resistência lá? Amém, queridos? Então nós temos que dizer, inimigo, sai desse lugar. Nós temos que ir lá, nos levantar e pôr o pé na cabeça dele e depois cortar a cabeça dele. Amém, queridos? Nós precisamos nos levantar. Né? Esses reis, esses 5 reis, estavam ocupando o que não pertencia a eles. Mas aquele povo, Josué formou um exército com ele. Josué formou homens valentes. Quem aqui é valente do Senhor? Amém, queridos? Nós não somente temos que dizer aqui, eu sou um valente, eu tenho que ser valente amanhã, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Todos os dias da nossa vida, nós nos levantarmos e deixarmos claro para o diabo que ele tem que respeitar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Porque se nós dermos espaço, eles vão ocupar. Enquanto aquela terra não era ocupada pelo povo de Deus, pela nação de Israel, os inimigos tomaram posse dela. Enquanto nós não tínhamos Jesus na nossa vida, ou enquanto nós damos bobeira, os inimigos vão se infiltrando na nossa vida, vão se infiltrando na nossa família, vão se infiltrando na nossa parentela, vão se infiltrando na nossa cidade, vão se infiltrando na nossa nação, vão se infiltrando nos nossos sonhos. Quando nós percebemos, estão eles lá mandando e governando na nossa vida. A Bíblia fala algumas coisas sobre o povo amorreu, sobre os amorreus. Algumas traduções diz que amorreu quer dizer falador, matador. Sabe quem eram os antepassados dos amorreus? Sabe aqueles gigantes que os espias, que Moisés mandou lá espiar a terra, e viram aqueles homens gigantes, e eles voltaram para Moisés, falando, nossa, nós não vamos conseguir derrotá-los, eles são muito grandes, eles são gigantes. Em algumas outras passagens, nós vamos ver os amorreus Glória a Deus.
adianta orar. Queridos, nós muitas vezes estamos orando e estamos ouvindo do diabo: não adianta orar, não vai dar certo. Sabe esse sonho, você não vai alcançar. Sabe isso que você está querendo avançar, não vai dar certo. Essa pessoa que você está orando, ela não vai se converter. O seu casamento nunca vai ser restaurado. Quem aqui constantemente tem esse tipo de sendo atacado no seu pensamento dessa maneira? Ou sou só eu? Todos nós, queridos, todo instante o inimigo não só ataca a nossa mente, nossas emoções, como muitas vezes usa a boca de outras pessoas, usa a boca às vezes de parente, boca às vezes de familiares, às vezes dentro da nossa casa, e se a gente bobear, o diabo usa a gente mesmo, para intimidar as pessoas, para dizer que não vai dar certo. Querido, Deus diz que dá. Se o Senhor disse a Josué: não tenha medo, você vai vencer, vai derrotar esses gigantes, vão derrotar esses. Vocês conseguem ter a noção do que eram 5 reis, ajuntando 5 exércitos para vir com 2 outros povos? Era muita coisa. Nós temos que crer nas promessas do Senhor, nós temos que ter fé e avançar e persistir e continuar crendo. A Bíblia em Reis chama os amorreus de detestáveis. Ele se comportou de maneira mais detestável, como fizeram os amorreus. A Bíblia chama que os amorreus, tem um versículo, depois vocês anotam, que fala da maldade dos amorreus. Outro versículo, ele fala da abominação dos amorreus. A Bíblia fala que os amorreus, os seus antepassados eram os enaquins, esses gigantes. Esses amorreus, eles tinham a habilidade para eles lerem o sol, a lua. Eles controlavam o tempo pelo sol. Então, queridos, quando Josué derrotou aquele povo, dando uma ordem ao sol, eles entenderam perfeitamente quem que era o Deus de Israel. Entende, queridos? Eles entenderam o poder do Deus de Israel, não só de um Deus que fez com que os seus guerreiros morressem na espada. Entende? Então, ficou claro quem era o Deus daquela nação. Que fique claro na minha vida e na sua vida quem é o nosso Deus. Amém, queridos? Que deixemos de ser um povo muitas vezes enfraquecido, medroso, sem persistência, sem fé, que não paga preço pelas coisas, que não paga preço de oração, que não tem comunhão com Deus. Aonde a gente quer chegar sendo um povo assim? Queridos, muitas vezes o ímpio, outros religiosos, como nós muitas vezes falamos, eles alcançam coisas que nós não alcançamos, por persistência, por coragem, por valentia. E nós temos esse espírito. A Bíblia nos diz que o Senhor nos dá esse espírito. Amém, queridos? Porque o Senhor está conosco. Aquele povo, aquelas nações, aqueles povos, eles tinham medo do povo de Israel. Eles tinham medo do Deus de Israel. Porque eles ouviam, a Bíblia diz que eles ouviam a fama deles. E eles tinham medo do Deus de Israel. O que eram aqueles povos? Já pensou eles conversando? Vamos imaginar, vocês ficaram... Primeiro que nós temos que imaginar que eram milhões de pessoas, não é? Olha, está vendo aquele povo, aqueles hebreus que estão tudo acampado, que estão aí? Vocês ficaram sabendo o que aconteceu lá no Egito? O Egito nunca mais foi o mesmo. Vocês ficaram sabendo de todas as pragas que aconteceram no Egito? Vocês ficaram sabendo que o Deus deles abriu o mar e eles passaram? Vocês ficaram sabendo que 2 vezes Deus abriu as águas para que eles passassem? Os outros povos, vocês ficaram sabendo o que aconteceu em Jericó? Eles ficaram lá cercando Josué sem dizer uma palavra. No último dia eles começaram a gritar, tocaram aquelas trombetas lá deles, o chofar deles, e as muralhas caíram. Chegavam para o rei, o senhor ficou sabendo aí o que aconteceu? Outra cidade foi conquistada depois de Jericó.
Queridos, o inimigo, ele tem medo. Quando nós oramos, quando nós nos levantamos. Amém, queridos? Muitas vezes os nossos inimigos sabem muito mais a respeito do nosso Deus do que nós mesmos. Quando nós formos orar, nós temos que crer naquilo que nós oramos, senão não vale a pena orar. Amém, queridos? Você está orando, veja com os teus olhos da fé o que Deus está fazendo por você. O que Deus está fazendo na sua família. Veja os inimigos que se levantam contra a sua casa sendo destruídos. Veja com seus olhos da fé. Agora, aqueles povos, eles não se reuniram para lutar quando as coisas estavam mal. Eles se reuniram para avançar quando eles viram Gibeão, uma cidade forte, rica, um grande exército. Os inimigos estão interessados em nos destruir, não no tempo de quando as coisas não estão muito boas. Quando eles nos veem fortes no Senhor. Porque quando estamos fracos, estamos mesmo. Mas eles estão interessados em nos destruir, principalmente quando estamos levantados. E é o período que nós mais baixamos guarda. Quando nós achamos que as coisas estão bem, quando... Não, querido, é o tempo que nós mais temos que vigiar. Amém? Quando nós mais temos que estar atentos no Senhor, em nome de Jesus. Esses amorreus, eles entram e tomam posse daquilo que não é deles. O que o inimigo tem roubado da sua vida que não é dele? Que áreas da sua vida têm estado na mão dos amorreus? Os amorreus são violentos, autossuficientes, ameaçadores, intimidadores, orgulhosos, rebeldes, insubmissos. Eles usam da sua força, ou seja, autossuficientes, eles creem naquilo que o braço deles podem fazer. Sabe quando nós derrotamos os nossos inimigos? Quando nós não lutamos com as armas deles. Se eu quero derrotar o orgulho, orgulhoso não vence o orgulho. Pessoas magoadas não vencem situações de mágoas. Entende, queridos? Confusões não são derrotadas por pessoas orgulhosas, insubmissas, rebeldes. Nós vemos Josué, um homem prostrado diante do Senhor, buscando a face do Senhor. Amém, queridos? Um homem que ouvia o Senhor. O sol, a Bíblia diz assim, que nós não devemos dormir antes que o quê? Que o sol, ele se ponha sobre a nossa ira. Sabe por que Josué pôde dar ordem para o sol e ele parar? Porque não havia ira dentro dele. Apesar dele ser um guerreiro, apesar dele ser valente, dele ser um homem de coragem, não era um homem irado. Era um valente do Senhor. Então, nós não podemos vencer situações, queridos, com o coração irado, com o coração cheio de confusão, mas com o coração humilde diante do Senhor, no temor da presença do Senhor. Amém? Se nós temos situações pessoais difíceis para serem conquistadas, é colocando a cara no pó que nós vencemos. Amém, queridos? Aqueles reis eram orgulhosos. Eles acharam que o poder deles, que a aliança deles derrotaria Gibeão e Josué. Mas quem derrotou foi o Senhor. Amém, queridos? Nossas guerras são vencidas pelo Senhor. Eu só posso lutar e vencer quando esses pecados, eles não estão na minha vida. Amém? Josué, ele teve essa autoridade, ele venceu essa batalha. E para terminar, eu acho algo tão interessante, porque quando Josué ele dá uma ordem ao sol e à lua para que elas se parem, primeiro que eu acredito que Josué
ele não falou baixinho. Eu creio que Josué deu uma ordem de comando. Josué usou a sua autoridade no Senhor. Amém, queridos? Há uma palavra de autoridade dentro de nós. Amém? Há uma palavra, há uma unção de poder sobre as nossas vidas. Né? Há uma unção de conquista sobre nós. Amém, queridos? E Josué faz isso, sabe por que ele faz? Porque ele queria mais tempo para derrotar os seus inimigos. Ele queria mais tempo para continuar batalhando, para continuar destruindo os seus inimigos, para continuar na perseverança, na luta. Amém, queridos? E isso nos ensina que nós temos que continuar a batalhar. Isso nos ensina que nós temos que continuar para frente, orando, crendo, cada dia nos submetendo no Senhor, porque cada dia nós teremos gigantes a serem derrotados. Amém? E aqueles 5 reis, então, eles fogem e entram numa caverna. Josué vai lá e dá ordem aos seus soldados, vai e fecha aquela caverna e não deixa eles saírem, porque depois eu volto lá e resolvo esse problema. Não é? Depois de ter passado a guerra, ele vai lá, abre essa caverna e traz eles aqui. Quem que está preso lá na sua caverna? Que situações que estão lá escondidinhas, que precisam ser tiradas e arrancada a cabeça delas? Às vezes nós temos situações que nós demos por encerrada, mas elas não estão encerradas. Às vezes tem assuntos que nós demos por encerrados e eles não estão. Muitas vezes há sentimentos dentro de nós que nós escondemos muito bem. Mas um dia, mais cedo ou mais tarde, a pedra ela vai sair e vai vir à tona. Vocês conseguem entender? O que nas nossas vidas não está definitivamente resolvido? O que não foi cortado pela raiz? O que nas nossas vidas tem aparência de que está tudo certo? O que na nossa vida tem aparência de que está tudo bem? Nós temos vivido dias de que o Senhor tem liberado fogo, amém? E esses dias eu tenho falado para algumas pessoas que o fogo, ele é uma benção. Para pular, para gritar, para ser cheio de Deus, para ter experiências maravilhosas com Deus. Mas o fogo, ele traz purificação, amém? Que áreas da nossa vida que o Senhor precisa trazer purificação? Queridos, por mais escondidinho que a gente deixa, por mais no fundinho da caverna que a gente deixe, e a gente coloque pedra, um dia vai vir à tona. Deus vai tirar a pedra e vai permitir que aquilo que domina a nossa vida, porque reis falam de domínio, amém? Reis falam de governo. Aquilo que tem governado a nossa vida, que tem nos dominado, mesmo que tenha aparência de que não, que a gente consiga disfarçar muito bem, Deus vai tirar a pedra. Fala para o irmão do seu lado, esses dias, Deus vai tirar a pedra. Para que o que está lá dentro da caverna, fala para ele, venha para fora. Às vezes a gente fala isso e não dá muita importância. São dias de conserto, queridos. São dias de ir atrás. Lembra domingo passado, na palavra? Que eu lembro que foi até eu que ministrei, eu falei, queridos, vai e confesse. Procure alguém e confesse o seu pecado. Abra o teu coração. Deixe as coisas resolvidas. Porque sabe uma coisa que o inimigo faz com as nossas vidas? Diga raio-x. Satanás sabe radiografar a nossa vida. Sabe olhar a nossa vida, ou então mais moderno ainda, sabe nos escanear. E olhar exatamente as áreas da nossa vida, onde há legalidade, aonde não há conserto, aonde há pecado não confessado, aonde há pecado que a gente, lá no nosso quarto escondidinho, a gente falou para Deus só, mas que a gente precisa confessar para alguém.
E o diabo sabe. O diabo sabe daquele pecado que nem confessado no escondidinho do nosso quarto foi, mas sabe da nossa prática, sabe do orgulho que há no nosso coração, mas que a gente disfarça com cara de humildade e de santo. Sabe do perdão que não foi liberado, sabe da dívida que não foi paga com o irmão ou dívida financeira, sabe da inveja, sabe dos ciúmes, sabe da gritaria que é lá em casa e que ninguém sabe, sabe do coração insubmisso, sabe do espírito crítico contra o meu líder, sabe da minha insubmissão com o meu discipulador. Queridos, esse é um tempo que o próprio Deus permite que a nossa vida seja radiografada ou seja escaneada. Nós muitas vezes não avançamos, às vezes eu vejo crente, tempo após tempo, às vezes nós aconselhamos nos mesmos conselhos que nós demos há 5 anos atrás, e a gente está sentando e falando as mesmas coisas de novo. O diabo, uma das outras coisas que ele sabe fazer é bater aonde está machucado. Quem aqui já bateu em lugar que já estava machucado? Sabe aquele dedinho que você bate, e toda semana você bate ele de novo? Está roxo ainda e você bate nele de novo? Quem já teve uma encravada? Que é impressionante, todo mundo pisa no seu dedão. Não é uma coisa? Queridos, assim são feridas dentro de nós, não tratadas, não curadas. O diabo sempre vai bater nela. A gente sempre vai voltar em situações que nós não resolvemos, que nós não curamos, que nós não consertamos. Isso é dentro da nossa casa, isso é com a nossa parentela, isso é nos nossos relacionamentos dentro da igreja, isso é nos nossos relacionamentos com os nossos líderes, com os nossos pastores. Entende, queridos? Aonde nós somos feridos, vamos ser feridos de novo. Eu vou ser ferido de novo, e vou ser ferido de novo, até que um dia eu dou uma palavra de ordem, não me fere mais, porque hoje eu abro meu coração e sou curado. Hoje eu confesso esse pecado. Amém, queridos? Esse é o tempo de tirar o que está escondidinho lá na caverna, de cortar a cabeça dele. Aqueles povos, quando viram os seus reis com as suas cabeças cortadas, eles ficaram apavorados. Daqui para frente, dessa passagem de Josué, lutando com Gibeão, os amorreus nunca mais foram os mesmos. Nós vamos ver ainda para frente, mencionando alguma coisa dos amorreus, mas eles nunca mais tiveram o poder e a força que eles tiveram. Sabe, queridos, alguns inimigos na nossa vida que nós vencemos, com certeza eles vão vir de novo. Porque sabe a piadinha de que o diabo, o rapaz trabalhador, ele vai continuar insistindo com a nossa vida. Mas eles nunca mais vão ter o domínio que antes tinham sobre nós. Entende, queridos? É um tempo de nós cortarmos a cabeça dos nossos inimigos. De nós não só ouvirmos a palavra de domingo, mas de nós ruminarmos essa palavra. Há um versículo que eu não me lembro aonde que ele está, que ele diz assim, que de tanto ouvir a palavra do Senhor e não obedecer, de não ser praticante, eu entro em confusão. Muitas vezes nós damos espaço a um espírito de confusão na nossa vida. De confusão, eu não estou querendo dizer de bate-boca, não, de ficarmos levando uma vida confusa, porque nós não praticamos a palavra do Senhor. Então, nós precisamos, urgentemente, ouvirmos a palavra do Senhor e colocarmos em prática. A sairmos daqui com o coração temendo a Deus e falando, se o diabo tem escaneado a minha vida, a partir de hoje, Espírito Santo do Senhor, escaneia o Senhor a minha vida. Porque ele sabe, faz isso. Porque lá o salmista diz que ele pede para o Senhor esquadrinhar o nosso coração. Esquadrinhar é a palavra moderna para escanear. Amém, queridos? Então, peçamos ajuda para o Espírito Santo. Porque, como Sandro ministrou semana passada, há pecados em nós que estão tão enraizados dentro da gente que a gente se acostumou com ele. Nós, muitas vezes, já acostumamos mentir.
Muitas vezes nós estamos já acostumados, e é o nosso hábito nas nossas reuniões familiares, fazer fofoca. A gente nem percebe mais que fez, que falou. Muitas vezes ficar batendo papo à toa, falando bobagem, na internet, no WhatsApp, que tem? Aquilo não incomoda mais. Queridos, e eu falo algo, nós com o tempo, com a nossa caminhada, nós nos tornamos insensíveis ao Espírito Santo. E se nós não começamos a orar e a buscar de Deus, Deus me dê sensibilidade, faça com que o pecado incomode a minha vida. Espírito Santo, mostra para mim que área da minha vida tem sido dominada. Se nós não pedimos, nós não vamos ver. Aí é quando muitas vezes um pastor, o nosso discipulador, alguém chega para nós e usado por Deus e começa a trazer à luz algumas coisas, às vezes a gente entra em crise. Porque se o Espírito Santo não consegue falar comigo mesmo, ele vai usar alguém, amém? Se você, marido, muitas vezes não consegue ouvir Deus, Deus vai usar sua esposa. E ouça as esposas, amém? Se mulheres não ouvem o Espírito Santo, vai usar a vida do seu marido. Amém? Cadê os maridos para dar um amém bem grosso? E assim os filhos ouvirão seus pais. Mas uma das melhores coisas, não que seja errado, o Senhor usar as pessoas, é o Senhor falar na nossa intimidade. Quando nós buscamos, o Senhor fala conosco. Amém, queridos? Que sejam dias de nós enxergarmos esses domínios na nossa vida, de nós enxergarmos essas ocupações na nossa vida, na nossa família. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos e abaixe a sua cabeça. Sabe, queridos, gigantes nós sempre vamos ter para vencer. Até que Jesus volte, ou até que Ele nos leve, nós sempre vamos ter gigantes a serem derrotados. Mas se nós não pedirmos ajuda do Senhor, nós cada vez mais vamos nos tornar insensíveis. E a Bíblia nos alerta desses tempos de insensibilidade, de frieza, de dureza. E eu sinceramente creio que nós temos vivido, talvez não a porção total desses dias, mas nós temos vivido muitos dias assim. De frieza, de indiferença. Tempos de que a Bíblia fala de homens de dura cerviz. Dura cerviz é aquele que não dobra a sua cervical, que não dobra o seu pescoço, ou seja, que não abaixa a sua cabeça, de corações duros. E se nós não clamarmos para que o Espírito Santo nos ajude, nós seremos os mesmos, ano após ano, os inimigos continuarão sitiando a nossa vida e nos derrotando. Sempre que nós pensamos em vitórias, nós muitas vezes pensamos na vitória financeira, na vitória de uma casa nova, de um carro novo, na vitória de casar, na vitória de viajar, de estudar. Queridos, tudo isso é vitória e é louvável. Tudo isso o Senhor quer nos dar. Mas será que tudo isso vai nos levar para o céu? Porque a casa nova vai ficar, o carro novo vai ficar, o estudo não vai valer nada no céu. Nada disso vai nos levar para o céu. O que vai nos levar para o céu é um coração temente ao Senhor, humilde. É chegarmos diante do Senhor naquele dia, e Ele dizer: seja bem-vindo do meu Pai. Entra. Ao vencedor eu darei a coroa da vida. Ao vencedor.
Sabe, queridos, naquele dia quando nós nos encontrarmos com o Senhor, tudo passou. Nós vamos entender que muitas coisas das quais nós hoje lutamos e muitas vezes fazemos tanta birra para ter, naquele dia nada mais vai ter importância, porque vamos estar com o nosso Senhor. E que todos nós naquele dia possamos nos encontrar com o nosso Deus. E a gente possa olhar um para o outro e ver a cabeça dele coroada. Naquele dia o Senhor nos chama de vitorioso. Naquele dia não vai ter mais choro, diz lá em Apocalipse. Esses dias atrás eu lia Apocalipse e eu me emocionava em pensar do dia que eu vou me encontrar com meu Senhor. Aí pouco me importa se nós conseguimos comprar a casa que nós tanto desejamos, se conseguimos adquirir todo o bem que nós queríamos, porque o que mais vai me importar e nos importar é estarmos com o amado da nossa alma. Queridos, que sejamos livres de toda frieza, de toda inconstância. Porque e se o nosso Senhor voltar exatamente num desses dias que nós estamos inconstantes, estamos irados, estamos brigando com Ele, com um, com o outro? Se o Senhor nos chamar exatamente num desse dia, num desses tempos que os inimigos sitiaram a nossa vida e dominaram as áreas da nossa vida, o que faremos? Mais nada, mais nada, porque o que tinha para ser feito já passou o tempo. Que haja uma oração e um desejo dentro de nós, Espírito Santo, me ajuda. Queridos, e eu falo para vocês, quando nós começamos a orar e pedir ajuda do Espírito Santo, é impressionante como Ele mostra. É impressionante como nós vamos começar a ver. Comece a pedir para o Senhor mostrar o coração dos seus filhos. Não para julgá-los, mas para ver aonde precisa ter conserto dentro da sua casa. Sacerdotes, comece a orar e pedir: Espírito Santo, mostra-me, como sacerdote, como marido, as brechas da minha família, aonde os amorreus têm entrado na minha família. Ore agora para o Espírito Santo e fale com Ele, que você precisa da ajuda dEle. Gibeão, ele fez algo interessante, que ele não tentou lutar sozinho. Gibeão não deu um de herói de achar que ele venceria aqueles 5 reis. Ele foi atrás de alguém que tinha intimidade com Deus e que sabia que poderia ajudá-lo. Ele foi atrás daquele que ele ouviu dizer que ele venceu. Querido, se você precisa de ajuda, busque ajuda. Eu estou cansada de muitas vezes chegarem para mim e falar: olha, eu não falei nada porque vocês são tão ocupados. Queridos, nós somos ministros dessa casa. Nós trabalhamos para essa casa. Nós servimos ao Deus dessa casa. E se nós não pudermos ajudar o nosso próprio povo, nós vamos ajudar a quem? Há pastores que servem essa casa e que são treinados para ajudar.
Há pastores, homens, mulheres de Deus nessa casa que venceram áreas que talvez você ainda não tenha conseguido vencer. E Deus muitas vezes nos permite passar por situações que tenhamos legalidade para ajudar outros. Procure quem pode te ajudar. Procure quem pode te abençoar. Primeiramente é o nosso Deus. Não aprendendo a ser dependente de pessoas, dependente de oração de pessoas. Porque se é algo que Josué aprendeu, era não ser dependente de Moisés. Porque se ele fosse dependente da intercessão de Moisés, dependente da pessoa de Moisés, quando Moisés morreu, ele teria morrido junto. Mas ele aprendeu a ter comunhão com Deus. Então, queridos, seja um tempo de conserto, de restauração. Há recursos na casa do Senhor como veredas. Há recursos na casa de Deus como imersão, como casados, como mulher única, como hombridade. Esses cursos são esses escaneamentos nas nossas vidas, para passar em revista a nossa vida onde somos tratados. Então se abra para aquilo que Deus tem para fazer. É impossível nós sermos tratados e renovados em Deus, vindo só aos domingos no culto, recebendo uma palavra por semana, sem ler a palavra, sem orar. Amém, queridos? Fique em pé.